Muito boa tarde, ouvintes do programa Motivar. Hoje, dia 21 de agosto, mais um programa Motivar para todos nós. Facebook do Edson Dornelles, perfil 1, e Instagram do programa Motivar. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês para mais um debate, para mais uma reflexão, para mais um tema. Nessa sexta-feira, último dia útil, na verdade, último dia útil para muitos, e para muitos amanhã é dia de trabalho normal. E o caso do amigo, sexta-feira, sábado, trabalho ou só descanso? Gente, com vocês aqui mais uma vez, Edson Dornelles, para hoje conversarmos e batermos um papo sobre dicas de como falar em público. Essa expressão, como falar em público, para muitos é um verdadeiro pavor, é um verdadeiro suor, calafrio, pânico para algumas pessoas. Nos cursos e palestras, a gente interage muito e a gente conversa muito com as pessoas sobre essas questões de como falar em público. Na verdade, algo importante, algo determinante, cada vez mais importante nos dias de hoje. A arte de falar bem, a arte de se comunicar. E eu vejo, pela procura de nossas palestras, nossos cursos, que cada vez mais as pessoas estão buscando esse tipo de auxílio, esse tipo de orientação. Aliás, muitas profissões precisam, muitas profissões necessitam e exigem mais habilidade no trato com a oratória, com a eloquência. Isso é uma coisa bacana. Talvez nem todos deem a devida importância para esse tema de eloquência, de falar bem, mas convenhamos, o amigo não acha bonito, não acha importante falar bem, não acha importante se comunicar bem, não acha importante ser eloquente, não imagina e nem vê a possibilidade de impressionar pela eloquência, pela habilidade oral que tem. Por isso eu sempre digo para os nossos ouvintes, para os internautas que acompanham no dia a dia o programa Motivar, que o hábito da leitura é muito importante. Quem lê bastante ou já leu bastante tem um melhor vocabulário. E com bom vocabulário, tu tens mais retórica e melhores condições de dar conta do recado. Hoje, então, aqui no programa Motivar, eu, Edson, vou abordar mais uma vez um tema importante da comunicação, que é dicas para falar em público. Alguma vez, o amigo internauta, a minha amiga, já teve o desafio de ter que falar em público? Quando a gente fala em falar em público, alguns logo imaginam necessariamente palestra. Mas eu não vou ser palestrante, uma vez me disseram. Quando eu falo em falar em público, gente, às vezes pode ser numa reunião de condomínio para 20 pessoas, 30, dependendo do tamanho do prédio. E dependendo do tamanho do prédio, pode ser uma palestra, ou um discurso, ou uma apresentação. Então o tema de hoje, dia 21 de agosto, dicas para falar em público, tem por objetivo tirar um pouco dos medos do nosso internauta do Facebook, do nosso internauta do Instagram, pessoas que tremem diante do desafio de terem que se deparar com pessoas lhe olhando. Amigos, não é um grande desafio, não é um grande problema. Lógico que tem muito a ver com outro tema que a gente já abordou aqui há uns 15 dias, que é sobre a timidez. Trabalhar a timidez para depois trabalharmos as dicas de como falar em público. Os amigos internautas estão lembrados que em outubro nós vamos fazer uma palestra filantrópica, o ingresso, uma lata de leite em pó, visando obras assistenciais. Eu quero intensificar a partir de agora, que acredito que esteja serenando a quarentena, que já venha a ser possível fazer
as palestras filantrópicas com direito ao certificado entregue na hora. É muito importante a participação de vocês. Da mesma forma que é importante a participação de vocês com relação a se inscreverem no canal do Programa Motivar no YouTube, bem como a compartilharem os nossos vídeos com os amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos, tá bom? Esse tema de hoje, Dicas para Falar em Público, 21 de agosto, ele surgiu hoje diante da solicitação de uma amiga internauta do Programa Motivar de Fortaleza, Magda, que me disse: ai, como eu adoraria superar a timidez, trabalhar melhor com vendas. Ela inclusive me explicou, amigos, que o problema dela não é nem tanto a venda, explicar o produto, encantar. A maior dificuldade dela é em abordar. A abordagem, como chegar. Esse é o maior problema. Como eu abordo, como eu chego, como é que eu insiro o assunto. Meus amigos, é tão simples vender, é tão fácil encantar quando tu acreditas no teu produto e acreditas no teu potencial. Lógico, desejar a habilidade de vendas para um mau produto também é muita pretensão. Mas ela, Magda, me disse: eu gostaria muito de vender, Edson, de ser boa em vendas, de ter a habilidade que muitas pessoas têm. Eu adorei escutar esse comentário dela, pois vocês sabem que eu sou um grande defensor das vendas, do crescimento, do desenvolvimento e também das pessoas que querem ganhar mais, que querem se desenvolver, que querem se projetar. E a pessoa que sabe vender, ela nunca fica sem dinheiro. A pessoa que sabe vender, ela faz o seu salário, ela consegue mudar o seu padrão econômico, o seu padrão financeiro. Gosto muito de pessoas que enxergam com naturalidade a ideia de vender, deixando de lado todo e qualquer preconceito. Porém, há os que têm um preconceito muito grande e que abominam a ideia de vendas. Há aqueles que, ao verem um anúncio de emprego, logo perguntam: mas não é para vender, né? Cuidado com isso, gente. É muito importante a ambição, querer aprender e querer se desenvolver. As dicas para falar em público que vamos conversar agora, que vamos abordar a partir de agora, neste 21 de agosto de 2020, não visam necessariamente para pessoas de vendas. Na verdade, aqui até é mais uma abordagem para falar em público, para se comunicar. E aí pode ser na palestra, pode ser numa reunião de condomínio, pode ser num trabalho no grupo da faculdade que tenha que apresentar para várias pessoas. Superar a timidez e essa trava, essas amarras para conseguir falar diante de pessoas é muito importante. A maioria dos palestrantes, e essa é uma informação importante para vocês, a maioria dos palestrantes, dos comunicadores, a maioria dos radialistas, no início de suas carreiras, também tinham um certo grau de timidez. Alguns, um grau de timidez bastante acentuado, inclusive, quando precisavam expor algum raciocínio, algum comentário em público. E eu diria para vocês, pessoal, que hoje eu que faço palestras abordando temas sobre como superar a timidez, como falar em público, como ser persuasivo, como ser mais contundente, como encantar uma palestra. Eu que abordo tanto esses temas hoje, inclusive nessa palestra de fim de setembro, início de outubro, fiquem atentos aqui nas mídias sociais que eu farei ampla divulgação. Eu, inclusive, Edson, também tive problemas de timidez muito grandes. Eu lembro que a primeira vez que me aventurei a falar em público, e foi diante de poucas pessoas, aproximadamente 20, para falar sobre a importância do idioma inglês. Gente, eu tremia muito diante das pessoas. Eram todas elas desconhecidas. Para começar a falar, eu não conseguia sequer ficar em pé porque as pernas tremiam muito. Eu tentei escrever o meu nome no quadro, na lousa,
para que os participantes tivessem de cara alguma informação a meu respeito. Eu não conseguia escrever de tanto que tremia. Isso na primeira vez. Na segunda já foi diferente. Na terceira mais ainda. Na quarta, pessoal, acreditem, eu já estava batendo pênalti de olhos fechados. Treinar é muito importante. A repetição é muito importante. É por isso que Tiger Woods, maior jogador de golfe de todos os tempos, ficou muito chateado certa ocasião quando disseram que toda habilidade ou parte da habilidade dele provinha de sorte. E ele, irritado, disse: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Treinamento. Às vezes a gente observa no futebol goleiros, grandes pegadores de pênalti, jogadores de linha, grandes batedores de falta. Para nós é muito fácil simplesmente analisar o bom pegador e o bom batedor de pênaltis e dizer: ah, eu gostaria de ter essa habilidade. Meus amigos, ingênuo é aquele que finge desconhecer que quando termina o treino normal, o treino coletivo com todos os jogadores, batedores de falta, cobradores de pênalti e pegadores de pênalti, no caso os goleiros, ficam lá pelo menos mais meia hora, sempre depois do treino, para treinarem exaustivamente aquilo para o qual eles querem se aperfeiçoar. Não existe excelência em nenhum serviço sem a constante repetição. Não existe o bom hábito se eu não o repetir várias vezes. Então, falar em público também, além de algumas técnicas, além de leitura, além de vocabulário, além, evidentemente, de que um bom português vai te ajudar. Quanto mais habilidade, mais conhecimento e facilidades com a língua mãe, com a língua portuguesa, mais bonito tu vais fazer no teu discurso, mais eloquente, mais impactante e mais arrasador tu serás com as tuas palavras, tá certo? Então, vamos prestar atenção nisso para algumas dicas que eu quero mostrar aqui para vocês, no sentido de dar condições de que vocês visualizem que não é um desafio muito grande desejar falar em público. Até porque às vezes falar em público não é na frente de 100 ou 150 pessoas como nas grandes palestras. Muitas vezes falar em público, como eu acabei de citar aqui para vocês, é na reunião de condomínio. E algumas pessoas sequer abrem a boca, diante de 15, 20 vizinhos, tamanha a timidez ou o medo de se expressarem. Vamos a algumas dicas daqui a pouco, já vou falar um pouco das dicas, mas esse medo, ele é normal. Para muitos é um grande desafio, mas os desafios existem, meus amigos, para serem superados. No caso da internauta Magda de Fortaleza, que me falou hoje de preciso me desenvolver para abordar. Tanto faz para abordar, para vender, para palestrar, para falar em público. Gente, quantas categorias profissionais precisam aprender a falar, a se comunicar, a superar as travas para se darem bem? Na verdade, superar a timidez e falar em público são questões treináveis, amplamente treináveis, meus amigos. Mas exigem atitude, vontade e iniciativa de tua parte. Não basta ter vontade e não tirar o bumbum da cadeira. Tu tens que te mexer, tens que correr atrás dos teus objetivos, dos teus anseios, das tuas metas. Correr atrás para alcançar os teus sonhos. Muitas profissões precisam da eloquência. Professor, político. Professor, gente, eu sou um grande defensor do aumento salarial dos professores. Grande defensor. Porque não existe professor semi-analfabeto, mas existe vendedor semi-analfabeto, existe político semi-analfabeto, existem muitas profissões, existe jogador de futebol semi-analfabeto, existem muitas profissões em que a escolaridade não é necessária, mas o professor é tão exigido e tem que ser, além de bom conhecedor daquilo que vai falar,
tem que ter um mínimo de eloquência para a sua aula ser mais aprazível, ser mais motivada. Então, por isso que eu digo que o padrão de exigência que existe e que paira sobre a pele de um professor o fazem ser merecedor de salários mais poupudos, mais interessantes. Outra hora eu vou conversar com vocês sobre como brigarmos para uma valorização maior de nossos professores. Se a tua profissão, ou mesmo por hobby, eu tenho um amigo, pessoal, que ele não tem uma profissão que lhe exija habilidade em vendas, porque ele tem um mercado, um mini mercado, mas ele gosta de palestrar como hobby. Ele gosta de ler um livro, ler uma, ler duas, ler três, e depois reúne um grupo de amigos para falar sobre aquele livro, para dar a interpretação dele, a conotação dele, enfim, as suas concepções. Para esse amigo, Jefferson, de São Paulo, é um lazer palestrar, mas mesmo por lazer ou por necessidade, professor, palestrante, advogado, político, vendedores, gerentes de banco, vendedores de seguros, vendedores de plano de saúde, muitas categorias profissionais precisam treinar mais essa habilidade para falar diante de pessoas. Não é só a habilidade para falar, mas é para ser persuasivo, para alcançar o teu objetivo também, para que aquilo que tu te propõe seja conquistado, seja alcançado, tá certo? Então vejam, mesmo que a tua profissão não exija, pode ser por hobby, inclusive, que tu queiras aprender e treinar um pouco mais, tá bom? Vejam, algumas das dicas que eu gostaria e que posso dar aqui para vocês, eu começo, obviamente, pelas mais básicas, e vem sempre a questão de chegar diante das pessoas que tu vais falar, que tu vais palestrar, observar com atenção, com percepção, se tem alguma que te comprou logo desde o início. Aquela que muitas vezes, antes da palestra, já veio conversar contigo, já veio se apresentar. Eu lembro de uma palestra, a certa ocasião, amigos, que a pessoa, minutos antes de começar, veio falar comigo dizendo que estava com uma expectativa muito grande de me conhecer, já tinha acompanhado meus trabalhos nas mídias sociais, que já acompanhava a página Edson Dornelles sobre palestras filantrópicas, ou seja, eu já passei a conhecê-la, pelo menos um pouquinho, minutos antes da palestra. Ela já me deixou mais à vontade. Eu comecei a palestrar me dirigindo a ela, olhando para ela. Então essa é uma dica que nós costumamos dar para novatos, para quem vai começar a palestrar ou para quem precisa fazer uma apresentação. Descubra quem é que está na tua vibe. Talvez aquela pessoa que diante das tuas primeiras colocações já sorriu, já demonstrou uma certa empatia e também, muitas vezes, ela balança a cabeça a todo instante, afirmativamente, dando uma clara conotação de que concorda com o que tu acabaste de falar. Essa é uma primeira dica, é uma dica preliminar. Sintas diante do grupo qual é o que está mais do teu lado, à tua disposição, que está na tua vibe, que está realmente no teu canal de sintonia. É evidente, pessoal, que nem sempre existe essa pessoa, mas normalmente sim, aquela pessoa mais simpática, mais sorridente e que tu pensas em falar alguma coisa, ela já balança a cabeça afirmativamente, tá certo? Essa é a primeira dica. Eu quero agora, exatamente aí 15, 17 minutos, apenas citar para vocês, relembrar quem são os patrocinadores do programa Motivar. Easy Institute, Inglês em 12 meses, Inglês em 12 meses com foco na conversação e aulas inclusive online. Eu comentei com vocês no outro dia que nós temos alunos do Rio Grande do Sul estudando aqui com as aulas de Mossoró, online, professor ao vivo. O laboratório análises, pessoal, eu já comentei com vocês
que é a maior rede de laboratórios do Rio Grande do Norte. Mais de 25 unidades com o mesmo padrão de excelência aqui de Mossoró, sendo que a rede está crescendo em todo o estado do Rio Grande do Norte. Um padrão de excelência de investimentos e de alta tecnologia. Padrão de qualidade e excelência nos serviços e no atendimento, Laboratório Análises. Por isso eu não me canso de dizer, tranquilidade e segurança para os teus exames e para a saúde da tua família, procure o Laboratório Análises. Smart, serviços, obras e terceirização de mão de obra. À disposição dos moçoroenses com a mais alta qualidade e equipe de engenheiros que o moçoroense poderia imaginar, para pequenas, médias e grandes obras, inclusive na fachada do teu prédio. Senhor Síndico, terceirização de mão de obra. Informe-se com o Tarsis 84 98174 1000. Um grande abraço para Ana Paula dos Óleos Naturais, óleos essenciais do Terra. Aqueles óleos medicinais 100% naturais que estão fazendo um imenso sucesso. Agora há pouco, a dona Genicleia estava aqui agradecendo a dica aqui do programa Motivar, onde falei dos óleos e ela adquiriu imediatamente óleos para dor nas juntas, dor no ciático, essas dores lombares que lhe afligem. E está muito feliz, dona Genicleia, da Abolição 3. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Fefi Intimates também, aqui na rua Rui Barbosa, no centro, moda feminina. Gente, eu me empolgo em falar da loja Fefi Intimates, porque é um padrão de qualidade, de preços e de atendimento encantadores. Em frente à Igreja dos Mormons, aqui na rua Rui Barbosa. Fale com a Tassiana, diga que viu a publicidade aqui no programa Motivar e peça um descontinho, que a Tassiana é boa de negócio. Tá bom, gente? Eu dei para vocês a primeira dica para falar em público. A segunda, pessoal, quando tu tiveres que falar em público, palestra, reunião de condomínio, trabalho de faculdade, não interessa. Foques no privilégio que isso te proporciona, não no sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas têm um medo tão grande de falar em público que, na hora do desafio, começam a suar frio, considerando um castigo, considerando um karma, considerando um fardo sobre seus ombros. Não é assim. A dica é: foques no privilégio que tu tens e da oportunidade que tu tens de palestrar para pessoas. Foques no privilégio de saber que aquelas pessoas ali na tua frente estão curiosas e na expectativa do que tu vais falar. Elas estão ali confortavelmente acomodadas, sentadas, tranquilas e dizendo no inconsciente delas: vai lá, Edson, arrases. Acredite que enquanto o tímido, inseguro e com problema de autoestima pensa muitas vezes: será que eu vou agradar? Será que vão gostar? Será que eu vou dar conta do recado? Não é nada disso. Foque no privilégio de saber que aquelas pessoas estão ali por respeitarem, por quererem aprender contigo. Podes acreditar. O participante de uma palestra, o frequentador, o público, a plateia, pensa exatamente assim. Senão ele não estaria ali. Ele não estaria ali sentado para te ouvir se ele não tivesse a convicção de que tu vais dar conta do recado. Então, tu tens que confiar no teu potencial. Olhe que bacana saber que as pessoas estão ali e que estão curtindo a ideia de darem ouvido para o que tu queres falar. Aproveites intensamente esse momento e esse privilégio para aprender também com isso, meus amigos, tá bom? Outra dica é: prepares bem o conteúdo. Não adianta querer ser eloquente, querer falar bonito, ser bom palestrante, se tu não tiveres um bom conhecimento do que tu vais abordar. Estude, leias e releias mais de uma vez o que vai ser apresentado. Assim tu ficarás muito mais seguro. Se necessário, treines inclusive em frente ao espelho.
Eu conheço muita gente, palestrante de primeira viagem, como costumo dizer, que treinam em frente ao espelho, na primeira, na segunda, na terceira vez. É uma alternativa, não tem problema, não é feio treinar com o espelho. Eu já conversei com grandes dançarinos que treinam sozinhos, que começaram sozinhos com radinho de pilha, depois passaram a ter um coreógrafo e mais tarde fizeram um grande sucesso. O início é sempre assim, gente. Começa aos poucos, começa devagar, mas não tenhas medo desses desafios. Não tenhas medo de te expor, de dar a cara a tapa e de mostrar para que viestes. Se tu vais encarar o desafio de uma palestra, mostre que tu estás preparado, mas não penses que tu vais fazer sucesso sem um mínimo de esforço, de dedicação, de ensaio e de repetições, tá certo? Tudo que a gente quer depende de repetição, depende de muito ensaio. Querer ser um palestrante de sucesso é uma coisa bacana. Se vai palestrar na reunião de condomínio, tu vais querer arrasar, tu vais querer fazer bonito, mas para isso, saibas o que tu vais falar. Não só o conteúdo, mas como tu vais falar. Nos cursos de comunicação eficaz, a gente aborda muito essa questão. O que tu vais falar e como tu vais falar. Se tu tens o conteúdo bem preparado, bem ensaiado, tu não vais ficar gaguejando, tu não vais ficar... Eu ia dizer para vocês, vocês conhecem isso, esse gaguejar do tipo, esqueceu, está faltando o complemento das frases, parece que está te faltando a ligação das frases e tu começas com o olhando para o teto ou para o chão. Preparando o conteúdo bem que tu vais palestrar, tu vais te dar muito bem. Outra dica importantíssima para quem vai palestrar, para quem vai fazer um trabalho. Se tu vais apresentar o trabalho da faculdade e tu depende de computador, tu já prestaste atenção no dia anterior se tem uma tomada junto à mesa do professor, se tem um local adequado para conectar o teu computador, se o quadro é de boa qualidade ou tu tens uma boa parede para a imagem do data show. Gente, essa dica é, na véspera da palestra, vás até o local, analise se tu terás tudo que tu precisas à tua disposição, tomadas de luz, extensão de luz, se o ar-condicionado dá conta do recado. Já aconteceu comigo de ir até o local, verificar que o ar-condicionado gelava direitinho. No outro dia, a palestra era para 120 pessoas e o ar-condicionado já não dava mais conta do recado. Vocês estão percebendo que são detalhes que fazem a diferença. No outro dia, na palestra, todo mundo engomadinho, bem arrumadinho, com o perfume de domingo e um calor quase que insuportável. E olha que eu até fui até lá. Tive o cuidado de observar se o ar-condicionado funcionava direitinho, se a pilha do controle do ar-condicionado estava em ordem, se tinha tomada de luz bem próxima da mesa de apoio. Tudo isso é muito importante cuidarmos, ir na véspera para sabermos a estrutura e a retaguarda que eu tenho à minha disposição. Isso sem falar num ponto mais básico. Certa ocasião, eu estive numa palestra, pessoal, ela era ao ar livre, com apenas cobertura. Era uma espécie de galpão, era na sede campestre de uma empresa de Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresa disponibilizou aquele local. Eu diria que é uma sala interessante, só que aberta nas laterais. Gente, palestra para utilizar projetor, imagem, data show na parede, tem que ser à noite, meus amigos. O cara marcou uma palestra, chegou 15 minutos antes da palestra, quando ele foi ligar o data show para projetar na parede, parede bonita, parede branca,
a claridade daquele dia de temperatura de 30 graus simplesmente impossibilitou qualquer percepção do que ele estava mostrando no quadro, na lousa, na projeção. Ou seja, ele não conhecia o local, ele teve um grande problema. Ele só conseguiu se sair bem porque ele era muito experiente e desenrolou aqui no Gogó. Mas ele perdeu uma ferramenta importante do trabalho dele, que era um PowerPoint bonito que ele tinha preparado. Vocês estão percebendo a importância de prever os infortúnios, de prever os imprevistos? Tem as informações sobre a plateia também, é outra dica importante. Para quem tu vais palestrar? Para vendedores? Para médicos? Para políticos? Para jovens adolescentes? Para crianças? É muito importante ter uma exata dimensão de que público tu vais palestrar. Trate de saber antecipadamente quem são as pessoas que vão participar, que serão teus ouvintes. Tu não podes discursar com um conteúdo inadequado para o teu público. Isto é fundamental, gente. Atenção também com a tua aparência. Capriches no visual. Lembre-se que a primeira impressão é a que fica. Depois de tu causares uma má impressão, logo em seguida querer consertar vai ser trabalhoso. E faz parte do trabalho de um bom palestrante, de um bom apresentador, de uma boa eloquência, estar bem vestido, estar bem penteado, estar com a barba bem feita, ou se usa barba, que ela esteja bem aparada. A apresentação pessoal é tudo. O mundo trata bem, meus amigos, quem se veste bem. Tu pode ser muito bom, agora, palestrar para um público de executivos de calça jeans, tênis e camiseta não vai combinar. Vai falando de educação física, vá de agasalho de educação física e tênis. Mostre que tu jogas no time deles, que tu estás na vibe, na sintonia deles. Não tem problema, ok? Então a primeira impressão é muito importante. Lembre-se de chegar cedo. Não basta ir na véspera para conhecer o local, estudar todos os recursos que tu vais necessitar. Chegar cedo no dia da palestra, pelo menos 1 hora antes. Na véspera estava tudo em ordem. Quem garante que de repente uma tomada não deu curto? Tem sempre na maleta do teu data show uma extensão de pelo menos 5, 6 ou 8 metros. Já me aconteceu de testar uma tomada para a palestra de amanhã e amanhã, na hora da palestra, aquela tomada de energia não funcionava. Previdente que fui, abri a maleta, peguei uma extensão grande e puxei a energia lá do meio da sala da palestra. Quem faz essa previsão, esse estudo e tem esse devido cuidado, não vai ser pego de surpresa, não vai ser pego de calça curta, expressão que a gente usa muito lá no sul, tá certo? Cuidado, luz, computador, o teu PowerPoint, vários detalhes são muito importantes. A lixeira ali de apoio, a tua água para hidratação. Não vaciles com relação à água, pessoal. Uma palestra de 1h30, 2 horas, tu tens que ter pelo menos 2 garrafinhas de água. É muito importante. Ou então, alguém da tua retaguarda, da tua equipe de assessoramento, que a todo instante venha reabastecer o teu copo. Tá certo? Cuidado, organização é tudo. Outra coisa, na hora da palestra, entre de forma natural. Não entres desfilando, como se fosse um popstar. O menos é mais nesse caso. Entre de forma natural, com uma boa música de fundo e controlando a ansiedade, caminhando com serenidade. Se vais passar pelo meio da plateia, dando um leve sorriso, um leve aceno para as pessoas, não vai apertar a mão de todo mundo como se fosse um popstar, mas um simples sorriso, um olhar para a plateia da esquerda, para a plateia da direita. O ideal
é que tu saias de uma porta de apoio lá da frente. Alguém apresenta o palestrante que agora vai entrar com tantos anos de experiência. Esse é o ideal. Mas se tu tiveres que vir lá do fundo, também não tem problema. Isso faz parte do planejamento. Se der, planeje virar as cadeiras para deixar o palco lá próximo da porta. Também é uma alternativa. Mas não é problema não, gente. Não é problema. Se o rapaz que foi palestrar naquele galpão ao ar livre, lá no sítio daquela empresa, sem PowerPoint, sem computador, desenrolou, tirou de letra, com serenidade, com tranquilidade, e lembrando que as pessoas querem te ouvir, pode ter a certeza que vai dar tudo certo. Chegue lá na frente, de forma triunfal, cumprimente a todos, com um grande sorriso no rosto, com alegria, com entusiasmo, deixando muito claro que tu estás extremamente feliz e lisonjeado por estar ali com eles, ok? Para finalizar, a conversa, a apresentação, o discurso tem que ser com serenidade, controlando a ansiedade, não gritando, falando num bom nível de volume de voz, de intensidade, de timbre, fazendo as pausas e incentivando a participação do público. Às vezes, na hora de te hidratar, de tomar um copo d'água, faças uma pergunta, passa a palavra para o pessoal e enquanto isso, tu reabastece o teu copo e molha a garganta. Tá ok? Algumas dicas são fundamentais e ao mesmo tempo elementares, porém importantes para o êxito daquela tua empreitada, que, repito, pode ser uma pequena reunião de condomínio onde tu vais coordenar, pode ser uma apresentação do trabalho da faculdade, pode ser verdadeiramente uma palestra. Gente, é bacana palestrar, é bacana falar na frente das pessoas. Tires esse pavor, esse medo, essa fobia. Algumas pessoas suam frio, têm taquicardia às vezes na hora de falar diante de pessoas. Lembrem que é um privilégio falar para os outros, é um privilégio ter acesso ao microfone e uma série de pessoas curiosas na expectativa e muitas vezes pagantes para te ouvirem. E portanto, esqueças a perfeição. A perfeição não existe. Lógico que alguma pequena falha sempre pode acontecer, ou grande, como no caso do palestrante do galpão. Algumas falhas são grandes. Já aconteceu comigo de na hora da palestra o microfone não funcionar. Como não eram muitas pessoas, eram 50, eu baixei, desci do palco e fiquei mais próximo da primeira fila. Resolvi, mas o microfone aqui no pescoço, no queixo, todo prontinho, novo, gente. O problema foi a bateria do equipamento que não funcionou. Mas eu preferia ter ficado lá em cima, junto da mesa, da água e tudo funcionando. Caracterizou uma pequena desorganização, não ter olhado e observado com atenção esse detalhe da bateria do meu microfone. Então são alguns detalhes que sempre vão acontecer, mas essas falhas podem e devem ser administradas com naturalidade, tá bom? Então, lembrem, a palestra, pequena ou grande, capriches, faças o teu melhor, confies no teu potencial sempre, acredites que se está bem ensaiado o conteúdo, está bem preparado, está bem lido, está tudo bem estruturado, local, equipamento, o teu equipamento de áudio e vídeo, o teu data show, o teu PowerPoint está bonito, está bem apresentável, vai ser um arraso, meu amigo. Vai dar tudo certo e tu vais agradar a plateia sim. Mesmo que nas primeiras palestras seja mais difícil ou nos primeiros 5 minutos que estejas um pouco tenso, mas daqui a pouco tu vais te soltar e vais fazer o teu melhor, tá bom?
Para finalizar, aquele recado tradicional, lembrem que este ano, mais uma vez, ano de eleições, 15 de novembro, nós temos eleições. A dica de todos os dias é: vote com consciência, nunca vendendo o teu voto. Lembrem que a comunidade hoje, moçoroense no nosso caso aqui, precisa muito grande de que tenhamos renovação e que os novos vereadores venham efetivamente para preencher lacunas que estão completamente vazias aqui em Mossoró, tá certo? Espera-se muito dos políticos, quando na verdade nós também temos responsabilidades. 24, tá bom? Saibam todos, mais uma vez, do fundo do coração, foi um privilégio ter estado com vocês.